Uniclac. Olá, meus amigos, minhas amigas, vamos para a nossa segunda aula, ou seja, o capítulo 2º da Lei 11.091, né? Só para vocês se posicionarem, o professor subdividiu esse assunto em 8 aulas, né? Então, nós temos aqui, ó, 8 aulas e agora chegou o capítulo 2º, da organização do quadro de pessoal. Também um capítulo curto, né? Um capítulo curto onde o professor já encontrou questões de concurso cobrando sobre isso, né? Então vem comigo aqui. A gestão dos cargos do plano de carreira observará os seguintes princípios e diretrizes, ou seja, o legislador disse o seguinte, olha, nós estamos instituindo o plano de cargos de carreira, remuneração, PCCS, né, e salários, né, vamos dizer assim, né? E este plano, a sua gestão deverá obedecer a algumas regras fundamentais. Essas regras fundamentais são os princípios e as diretrizes, né? Então, primeiro princípio, né? Natureza do processo educativo. Opa, ou seja, vem comigo, natureza do processo educativo. Este plano de carreira é destinado para quais órgãos? Instituições federais de ensino. Tanto universidades quanto institutos federais, não é isso? Ou seja, qual que é a função básica desses órgãos? Ó, processo educativo. Ah, professor. E o processo educativo, ó, é a sua função social, que a educação é uma função social. E objetivos do Sistema Federal de Ensino. Ó. Objetivos do Sistema Federal de Ensino. Professor, aonde estão esses objetivos aqui? Um deles, né? Um deles, por exemplo, nós temos aqui, né, as universidades federais e institutos federais, né? Um desses objetivos está lá na Lei 11.892, né, que instituiu a Rede Federal de Educação Profissional. Então, olha aí, então, esses cargos, né, que está dizendo aí, ele tem aí como natureza o processo educativo, essa função social, e os cargos para contribuir com o cumprimento da missão dos objetivos do Sistema Federal de Ensino. Temos o Sistema de Ensino Superior, tem os seus objetivos específicos, né? E os restantes têm os outros, né? Vamos lá. 2. Dinâmica dos processos de pesquisa, de ensino, extensão e de administração e as competências específicas decorrentes, né? 3. Qualidade no processo de trabalho, né? Olha a preocupação de qualidade, né, do legislador, né? Item 4, muito interessante, vem comigo aqui, olha só. Reconhecimento do não saber instituído. O reconhecimento do não saber instituído, né? Reconhecimento do não saber. Cara, marca texto nessa palavrinha não aqui. Prof, o que é esse tal reconhecimento do não saber instituído? Gente, esse não saber é reconhecer que o cara não sabe tudo, que a instituição não sabe tudo, ele reconhece que ele não sabe tudo. Ele reconhecendo que não sabe tudo, ele vai correr atrás para aprender. Aí, ó, resultante da atuação profissional na dinâmica de ensino e pesquisa e de extensão. Então está aqui para vocês, né? E aí, professor, cara, papo reto com você, cara. Se eu sou examinador, eu estou do lado do examinador, eu pego um item desse aí, conhecimento do não saber, rapaz, eu coloco esse cara na prova. Por quê? Porque o cara é um texto, é uma expressão um pouquinho complicada, não é isso? Leva o cara ao erro, né? E já caiu na prova. A gente vai fazer 2 exercícios sobre isso aí, né? Item 5, né? Vinculação ao planejamento estratégico e ao desenvolvimento organizacional das instituições. Sim, claro, com certeza, né? O plano de carreira ele tem que estar vinculado ao quê? O planejamento estratégico da instituição que vai estar vinculada. E essas aqui são instituições de ensino. A instituição de ensino tem um planejamento estratégico? Tem, né? Todo ano faz a revisão, né? 6º, investidura em cada cargo condicionada à aprovação em concurso público, né? Então está aqui mais um princípio desse plano de carreira, que o ingresso neste plano de carreira é através do concurso público, né? Disposição essa que está contida lá
na Constituição Federal, artigo 37, inciso 2º, disposição essa que também está contido, né? Está contido aí na Lei 8.112, que é o Estatuto do Servidor Público, e está contido também nessa lei, lá no ingresso, no capítulo do ingresso, salvo engano, no capítulo 6º da lei, né? Então, é através do concurso, né? 7. Desenvolvimento do servidor vinculado aos objetivos institucionais, né? Professor, o que significa desenvolvimento, cara? Ó, papo reto, cara. Ó, já estou ensinando para os próximos capítulos. Toda vez que você, nesta aula, você falar assim, desenvolvimento, você tem que falar o seguinte, que é a progressão do servidor. Tá? Que é a progressão. O que é a progressão? É a movimentação na carreira. Tá? A movimentação na carreira. Ele vai movimentando na carreira. Tá? Então, toda movimentação dessa aqui deve se dar por um motivo. E um dos motivos que está falando, que tem que ter vinculado aos objetivos institucionais das IFs, né? Das IFs, da educação. Faz sentido, professor? Com certeza, né? Então, ou seja, toda a movimentação do servidor, todo o desenvolvimento do servidor tem que estar estritamente vinculado a esse objetivo. 8. Garantia de programas de capacitação que contemplam formação específica e geral, nesta incluída a educação formal, né? Então, olha aí, né? Então temos programas de capacitação que contemplam, né? Com certeza, inclusive, esse programa de capacitação, toda essa estrutura aqui, nós temos 2 tipos de desenvolvimento na carreira. Nós temos desenvolvimento por mérito, que é através da avaliação de desempenho, e nós temos também, atenção, o desenvolvimento por capacitação, né? Olha aí, atendendo, né? O que é educação formal? Oferecer por servidor nível médio, superior, né? Tem essa educação formal por o servidor, né? 9. Avaliação do desempenho funcional dos servidores no processo pedagógico realizada mediante critérios objetivos decorrentes das metas institucionais referenciadas no caráter coletivo do trabalho e nas expectativas dos usuários. Professor, e aí, professor? Aí, esse cara aqui, ele está... Os 2 caras aqui, ó. Então, quem é aqui, ó? Capacitação, ok? E não que deu mérito, desempenho pedagógico e mérito, né? Realizado mediante critérios objetivos, tá, aqui não está mérito, mas é mérito. Então, é o seguinte, ó. Esse item aqui, ó, o 8, tá? Pode anotar, ele vai ser atendido através da progressão por capacitação, ok? Essa outra aqui, ó, vai ser através da progressão por mérito, tá? Aí. E a diferença dos dois, esses 2 aqui, papo reto com vocês, tá? Sem exagerar, é o seguinte, que esse cara aqui é o mais cobrado na prova, nas provas. Não só nesse plano, mas todos os planos. Finalmente, oportunidade de acesso às atividades de direção, assessoramento, chefia, coordenação e assistência respeitada às normas específicas, né? Então, aqui, ó, oportunidade de acesso às normas específicas, né? Por exemplo, no âmbito dos institutos federais, estas regras de acesso à direção estão contidas na Lei 11.892, que é uma lei que o professor tem gravada. Conclusão para vocês aí, nós temos 10, tá, princípios aí e objetivos aí do plano de cargos e carreiras da atividade meio das instituições federais, ok? Agora é o seguinte, gente, a gente vai fazer agora 2 questões de concurso, tá? Que vocês têm condições já de fazer essa questão de concurso, com aquela aula que você assistiu, mas eu quero ir um pouco além, tá? Eu quero um pouco além, quero explicar para vocês o seguinte. Cara, papo reto com vocês. Como as questões, elas se repetem, tá? Então, são 2 questões de concurso, tá? Vou passar aqui rapidamente para você, ó. Uma de 2010, a banca AOCP, né? Cobrou o mesmo artiguinho, esse artiguinho 3º da lei, né? Aí você tem aqui, ó, em 2014, né? Prova IDECAM, o mesmo assunto, né? O mesmo assunto foi cobrado, tá?
o mesmo assunto foi cobrado. Então, o objetivo é provar para vocês como as questões se repetem. E o aluno que estuda por questões, cara, tem um desempenho mais acelerado. Por isso que o professor sempre traz várias questões de concurso aí para as nossas aulas, né? Vem comigo, vamos lá. Pedro II, da OCP 2010, assistente em administração. Analise as assertivas e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta as corretas. De acordo com a Lei Federal 11.091, de 2005, a gestão dos cargos do plano de carreira observará os seguintes princípios e diretrizes. Vem comigo aqui. 1. Natureza do processo educativo, função social e objetivos do Sistema Federal de Ensino. Verdadeiro, tá? Super verdadeiro. Inclusive, isso aqui é o primeiro inciso, né? O inciso 1 do artigo 3º da lei. 2. Reconhecimento do não, do saber não, instituído, resultante da atuação profissional na dinâmica do ensino, de pesquisa e de extensão. E aí, professor, o que é esse não, saber não instituído? Aquilo que você não sabe, é reconhecer que você não sabe, reconhecimento que aí você vai resultar o quê? Você não sabe disso, você vai resultar numa atuação profissional dinâmica de ensino, de pesquisa e extensão, para poder aí encontrar esse saber, esse saber aí reconhecido. Então, está aqui, também está o quê? Verdadeira, e está de acordo com o artigo 3º, inciso 4º da Lei 11.091. 3. Vinculação ao planejamento estratégico e ao desenvolvimento organizacional das instituições. Também está o quê? Super verdadeira essa questão, tá? Esse aqui é o inciso 6º. Investidura em cada cargo condicionada à aprovação em concurso público também está verdadeira, né? Pelo menos, se você nunca sabe nada, esse item 5 aqui você sabe, né? Investidura, que o ingresso é sempre através de concurso público, né? Ou seja, todas as alternativas estão corretas, né? Neste caso, qual que é o gabarito? Todas as corretas. 1, 2, 3 e 4. É isso, né? Letra E é o gabarito desta questão. Bacana? Ok, vamos lá. Pedro II, IDECAN 2014, estatística, né? Cargo de estatístico. Nos termos da Lei Federal número 11.091 de 2005, plano de carreira é o conjunto de princípios e diretrizes, normas que regulam o desenvolvimento profissional dos servidores titulares dos cargos que integram determinada carreira, constituído-se instrumento de gestão do órgão ou entidade. Bacana. A gestão dos cargos do plano de carreira observará alguns princípios e diretrizes. Gente, princípios e diretrizes, tá? Princípios e diretrizes estão aonde, né? Estão no capítulo 2, lá no artigo 3º, né? Lá no artigo 3º, ele vai numerar o quê? 10 princípios e diretrizes. Primeiro, natureza do processo educativo, função social e objetivo do Sistema Federal de Ensino. Verdadeiro, é o inciso 1, né? Verdadeira essa questão. O reconhecimento do saber não instituído, resultante da atuação profissional na dinâmica de ensino, da pesquisa e de extensão. Verdadeiro, né? O não instituído é que ele não sabe, então ele reconhece que não sabe tudo e corre atrás. 3. A desvinculação ao planejamento estratégico e ao desenvolvimento organizacional das instituições. Falsa, né? Por que está falsa? Porque ela é vinculado, né? Não é desvinculado, né? E, finalmente, o item 4, a investidura de cada cargo condicionada à aprovação em concurso público. A questão está correta, né? Professor, e aí? E aí, eu quero chamar a atenção de vocês, se vocês estão fazendo todas as nossas questões, cumprindo nossas diretrizes aqui do site, você percebeu o seguinte, uma questão de 2014, bancas diferentes, tá? O que aconteceu? Duas questões absolutamente quase iguais, né? No resultado, os 4, primeiro, cobrou o mesmo assunto, que foi o artigo 3º, que são dos princípios e diretrizes, né? Então, lá. E segundo, cobrou exatamente os 4 itens, né? A única diferença foi aqui, desvinculado. Então, a alternativa correta é a letra E. Artigo 4º, vem comigo. Caberá à Instituição Federal de Ensino avaliar anualmente a adequação do quadro de pessoal às suas necessidades,
propondo ao Ministério da Educação, se for o caso, o seu redimensionamento, consideradas, entre outras, as seguintes variáveis. Ou seja, o que está falando aqui? Ó, instituição federal, esse instrumento aqui é um instrumento de gestão das pessoas, né? Então é o seguinte, você vai ter que, todos os anos, avaliar as suas necessidades. Se for o caso, vai propor ao Ministério da Educação. Só que, tá, nessa sua avaliação, você vai ter que considerar 4 itens importantes. Primeiro item, ó, demandas institucionais, né? O que é demandas institucionais, né? O que a sociedade está demandando da instituição? 2, proporção entre os quantitativos da força de trabalho do plano de carreira e os usuários, né? Os usuários são os alunos, né? Um professor, um técnico para tantos alunos, assim que funciona. 3, inovações tecnológicas, né? O que acontece? A universidade agora, o Instituto Federal, trouxe um equipamento novo aí, tem que ter gente para operar, gente específica para isso, então vai ter que ter a abertura de concurso, né? Modernização dos processos que trabalham no âmbito da instituição. Então são essas 4 variáveis que devem analisar aí anualmente todas as instituições federais de ensino na análise do seu quadro administrativo, técnicos administrativos na área meio. Parágrafo único, vem comigo aqui. Os cargos vagos e alocados provisoriamente no Ministério da Educação deverão ser redistribuídos para as instituições federais de ensino para atender às necessidades de acordo com as variáveis indicadas no inciso 1 a 4 deste artigo, em conforme o previsto no inciso 1 do parágrafo 1º do artigo 24. Vamos com calma. O que o artigo 24 fala? Ele fala o seguinte, que existe uma comissão permanente para analisar o plano de desenvolvimento de integrantes da carreira do plano. Tem uma comissão que faz isso, né? O que está falando aqui? Ele está falando o seguinte, ó, que na época, lá em 2005, quando essa lei, lá no MEC, vamos colocar o seguinte, né? Lá no MEC, tá? Lá no MEC tinha 400 cargos vagos. Lá no QG do MEC, né? Então, o que é redistribuída? Você vai tirar o cara aqui do MEC, do órgão central, e vai redistribuir para as IFs. Tá? Então, a gente está falando. Então, todos os cargos vagos, na época, com certeza, né, para o cara colocar um negócio desse aqui na lei, né, com certeza, o que está autorizando o Poder Executivo a fazer isso, né? A lei está determinando, não está autorizando, né? Com certeza, devia ter vários cargos vagos lá no MEC na época da edição. O pessoal está aqui, pô, lá está precisando de gente, vamos distribuir para as instituições federais de ensino. Bacana? Vamos lá, o Gandhi, né? Vamos terminar a sessão Gandhi aqui, são 8 frases dele, né? A alegria está na luta, na tentativa, no sofrimento envolvido, e não na vitória propriamente dita, né? Olha aí, né? Já pensou, cara, se você vence sem alegria, sem lutar, sem tentar, sem sofrer, então a vitória não é o que é sem graça, né? Mahatma Gandhi, né? Fã desse cara, hein? Tá certo? Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique like.